A cena começa com Seo-jun, Kyong, a mãe ursa e o rei sapo de joia encarando um grupo de formigas que cospem fogo. E o clima já vem daquele jeito, perigoso pra caramba. O ar tá quente, pesado, difícil até de respirar. E o chão já tá meio queimado por causa das chamas que essas criaturas ficaram soltando por aí. Até a terra parece irritada, tipo, já deu disso aqui. Kyong fica na frente de todo mundo, pequeno, mas teimoso até o fim, pronto para proteger geral, não importa o que aconteça. Só isso já mostra bem o tipo de monstrinho que ele é. As formigas que cospem fogo não mostram nenhuma intenção de recuar. Pelo contrário, vão avançando devagar, ameaçadoras, tipo uns incendiários de armadura em miniatura que acordaram e decidiram causar o caos. Seo-jun olha para a mãe ursa e pergunta: "Que diabo está acontecendo?" A voz dele está cheia de confusão e preocupação, porque claramente essas criaturas não apareceram ali para passear. A mãe ursa responde na sinceridade que também não sabe, tudo aconteceu rápido demais. Mas uma coisa é óbvia, essas formigas são perigosas e subestimar elas seria um erro feio. Tem 4 formigas bem na frente deles. 2 delas se inclinam para trás, preparando o ataque de fogo. Dá para ver o calor acumulando na boca delas, não é brincadeira. Mas antes que soltem qualquer chama, a mãe ursa simplesmente salta no ar com uma velocidade absurda e desce com tudo, esmagando elas no chão antes mesmo de atacarem. Seo-jun olha para ela preocupado, porque foi impressionante, mas também foi imprudente num nível que pode diminuir uns bons episódios da vida dela. Kyong também olha, nervoso, mas inspirado. A mãe ursa fala confiante para o filho que não tem medo de inimigos assim. Fecha o punho cheia de confiança. Só que nesse exato momento, outra formiga vem por trás tentando atacar ela desprevenida. Antes que consiga, o rei sapo de joia entra e esmaga a formiga com um único soco poderoso. Ele olha para a mãe ursa e comenta, meio zoando, meio sério, que ainda é cedo demais para baixar a guarda. Seo-jun ia falar algo, mas de repente olha para trás e vê várias outras formigas vindo. Ele arregala os olhos e avisa, elas já estão atrás deles, ou seja, cercados. Mesmo assim, o rei sapo de joia permanece calmo. Na verdade, parece até ofendido com a ideia de que essas formigas poderiam assustá-lo. Ele declara com orgulho que só teve dificuldade com os insetos do pântano por causa do veneno. Sem veneno, ele aguenta quantos inimigos quiserem mandar. E logo depois de falar isso, ele derruba mais 2 formigas com golpes pesados, provando que não é só conversa. Nesse momento, aparece uma janela do sistema dizendo que o guardião Garim derrotou uma formiga operária. Também informa que foram ganhos 450 pontos de experiência, que correspondem a 50% da experiência que o Garim ganhou. Seo-jun escuta isso e elogia o Garim, dizendo que ele foi bem. Mas antes de aproveitar esse pequeno progresso, outra formiga aparece de repente por trás dele e ataca. Irritado e confuso, Seo-jun solta: "Essas formigas têm algum fetiche de atacar pelas costas? Não tem dignidade nenhuma, não?" Mesmo surpreso, ele consegue bloquear o ataque. O problema é a força. Enquanto luta contra ela, percebe que essas formigas são muito mais fortes do que os gafanhotos de antes. Ainda assim, ele lembra que sua agilidade melhorou bastante recentemente, então não é mais o humano fraco de antes. Determinado, Seo-jun ataca usando machado e faca ao mesmo tempo, declarando que não vai cair fácil. Ele tenta enfiar a adaga na cabeça da formiga, mas o golpe é desviado pelo casco. Ele fica chocado, o casco é absurdamente resistente. Como se não bastasse, a formiga abre a boca e começa a cuspir fogo direto nele. A mãe ursa grita avisando e Kyong chama pelo pai em desespero. As chamas avançam, mas antes de atingir Seo-jun, um escudo azul aparece ao redor dele e o protege. Seo-jun avisa que está bem e explica que a chama da proteção salvou ele. A formiga hesita um instante, surpresa com o fracasso do ataque, e esse momento é tudo o que Kyong precisa. Kyong avança e começa a bater repetidamente na formiga com um bastão, ofegante e furioso, gritando como essa formiga idiota ousa atacar meu pai. Ao mesmo tempo, a mãe ursa pisa com força e esmaga a última formiga restante. Depois disso, ela diz calmamente que, nesse nível, consegue lidar com elas sozinha. Seo-jun solta um suspiro profundo, cansado, e agradece sinceramente. Kyong, ainda encarando os insetos mortos com raiva, pergunta de onde eles vieram. Seo-jun explica que o mais preocupante é que, diferente dos gafanhotos, essas formigas provavelmente vivem em um ninho, então derrotar algumas ali não significa nada. Eles precisam encontrar o ninho e destruir o problema.
Nesse momento, um arbusto próximo começa a fazer barulho. Seo-jun e Kyong levantam a cabeça com cuidado para olhar, enquanto Kyong comenta que se esconder assim não ajuda muito. Atrás deles, a mãe ursa e o rei sapo de joia também tentam se esconder, mas não são exatamente discretos. Seo-jun até quase ri da situação, mesmo no meio do perigo. Ele faz sinal para todos ficarem quietos e aponta para frente. Lá, as formigas que cospem fogo estão atacando formigas corrompidas. Elas matam e depois começam a comer. Seo-jun observa mais um pouco e entende o que está acontecendo. Ele explica que o número dessas formigas aumentou porque elas estavam se alimentando das formigas corrompidas. Ou seja, as formigas corrompidas não desapareceram, foram comidas. Kyong fica furioso e já quer avançar para esmagar todas. Mas Seo-jun impede e explica que formigas costumam levar comida de volta para o ninho. Então, se seguirem elas em silêncio, vão encontrar o ninho e resolver tudo de uma vez. Enquanto isso, o momento da lua azul está se aproximando e a lua negra quase cobre completamente o sol. O céu já parece estranho e pesado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. Seo-jun e os outros seguem em silêncio, passo a passo, escondendo sua presença. Depois de algum tempo, chegam a um grande ninho de formigas. Há formigas operárias por toda parte, indo e voltando sem parar, carregando comida e materiais, como se aquilo fosse um ambiente de trabalho normal. Seo-jun e Kyong se escondem atrás de pedras e arbustos para não serem vistos. Seo-jun observa o ninho com atenção e diz, em voz baixa, que é exatamente como ele esperava e que há muitas formigas. O rei sapo de joia, ao lado, parece animado. Diz com orgulho que todas parecem fracas e que não são problema nenhum. Seo-jun assume posição de combate, o corpo inteiro tenso, e pergunta se todos estão prontos. No instante seguinte, ele dá o sinal de ataque, e todos avançam juntos, sem hesitar. As formigas percebem quase imediatamente e tentam se defender, mas não tem tempo suficiente para reagir direito. A mãe ursa avança com força esmagadora e derruba várias no chão. O rei sapo de joia salta alto e cai com tudo, esmagando mais ainda. Kyong se move incrivelmente rápido e em um segundo destrói 3 formigas com o bastão. Mas então, 3 outras formigas avançam contra o rei sapo de joia e cospem fogo diretamente nele. As chamas acertam e ele grita que está quente e que está queimando. Marcas de queimadura aparecem em seu corpo e ele recua, chocado. Seo-jun vê isso e percebe algo importante. Se elas dependem tanto do fogo, essa é a fraqueza. Ele toma uma decisão imediata. O céu começa a escurecer ainda mais, com nuvens densas se formando. Seo-jun usa sua magia para criar essas nuvens e decide investir todos os pontos de atributo que ganhou em magia para fortalecer o feitiço. Sua mão começa a brilhar intensamente, enquanto a energia mágica se concentra. Então, ele lança chuva. Uma chuva forte começa a cair das nuvens, encharcando o campo de batalha, molhando as formigas e enfraquecendo suas chamas quase instantaneamente. Os corpos delas ficam molhados e a vantagem do fogo começa a desaparecer. O rei sapo de joia vê a chuva e fica extremamente feliz. Seo-jun explica que, mesmo sem conseguir usar o ataque de trovão ainda, a chuva já é suficiente para enfraquecer as chamas. É uma jogada inteligente. O rei sapo de joia junta água na boca e prepara seu próximo ataque. Ele grita o nome da habilidade e dispara um poderoso canhão de água. O jato de alta velocidade atinge as formigas e as elimina instantaneamente. Outra notificação do sistema aparece. O guardião Garin derrotou outra formiga operária e Seo-jun ganhou 600 de experiência, equivalente a 50% do ganho de Garin. Seo-jun fica surpreso e animado. Isso prova que a estratégia funciona. Animado com o sucesso, ele ordena que Garin destrua o ninho inteiro. Garin responde todo confiante que entendeu, junta mais água e dispara outro canhão de pressão absurdo direto no ninho das formigas. Mas bem na hora que o ataque vai acertar, a cabeça de uma formiga surge de dentro do ninho como se estivesse tentando defender. Só que não adianta nada. O canhão acerta com força monstruosa. O impacto faz o chão tremer e destrói uma parte do ninho. Seo-jun já anima na hora. Funcionou! Só que essa felicidade dura tipo 2 segundos. Porque ele percebe algo novo. 3 formigas ali perto são completamente diferentes das outras. Os membros delas parecem espadas e escudos e tudo nelas grita: Inimigo Elite. Seo-jun fica em choque e percebe:
São formigas soldados, e bem quando a tensão já estava alta, a cena corta pro ninho da Aileen. O vovô Kaiser tá no chão, chorando, mas não é um chorinho qualquer não, é drama completo. Choro de avô orgulhoso vendo a neta crescer. A voz dele treme enquanto ele fala que a neta finalmente conseguiu fazer polimorfia. As lágrimas descem porque ele esperou esse momento por muito tempo. E aí, Aileen aparece na nova forma dela. Hell yeah, agora sim, finalmente. A galera já fica tipo, mano, por favor, não seja uma loli, pelo amor de Deus. Mas a situação volta a piorar muito rápido. As formigas que começam a sair do ninho não são normais. São formigas soldados, e no momento que elas aparecem, o clima muda completamente. Mãe Ursa, Siu-Jun, Rei Sapo de Joia e Kong entram em posição de combate na hora. A tensão fica tão pesada que parece que até as árvores estão prendendo a respiração. Uma das formigas soldados tem uma arma tipo agulha gigante na mão direita e um escudo na esquerda. É basicamente um pesadelo equilibrado para ataque e defesa. E para piorar, o corpo dela parece muito mais resistente que o das outras. Isso não é inseto que você espanta com tapa. Isso aqui veio cobrar vida. Uma das formigas soldados dispara em direção ao Siu-Jun, e ela é tão rápida que até ele se surpreende. Velocidade direta, afiada e assustadora, daquelas que não te dá tempo nem de se arrepender das escolhas da vida. Mas enquanto a mãe ursa estiver ali, ainda dá para respirar. Antes da formiga fazer algo sério, a mãe ursa entra com um soco brutal e crava ela no chão. Impacto pesado, zero negociação. Mesmo assim, ela olha séria pro Siu-Jun e fala: fica atento, essa não é uma formiga normal. É forte, muito forte. Siu-Jun respira fundo e entende. A situação ficou perigosa de verdade. A cena muda pro Kong. Ele segura o ataque de agulha de outra formiga soldado. Mas no choque fica claro, ele tá sofrendo. E isso já diz tudo. Se até ele tá tendo dificuldade, então o problema é sério. Ao mesmo tempo, o Rei Sapo de Joia começa a crescer. Maior que antes, maior até que a mãe ursa. Ele cresce tão rápido que derruba o Kong, que sai quicando no chão. O Rei Sapo já pede desculpa correndo, perguntando se ele tá bem. E o Kong, sendo tanque raiz, manda um joinha, tô suave. Mas a verdade foi mais feio, porque o Rei Sapo basicamente pisou nele sem querer. O moleque virou tapete e ainda disse que tava de boa. Suspeito esse nível de resistência à dor aí. O Rei Sapo fica confiante achando que esmagou a formiga. Mas aí, sente algo estranho debaixo do pé. Algo se mexendo. Algo errado. E então ele percebe, a formiga não sofreu nada. Na real, ela usa o escudo para se sustentar e com uma força absurda levanta o pé dele e empurra ele para trás. Quase manda o sapo voando. Até o Rei Sapo fica em choque. Ele claramente não esperava ser humilhado por uma formiga. A formiga força mais e ele literalmente sai voando. Agora ele fica puto de verdade. Siu-Jun vê isso e conecta tudo. Ele fala que na Terra, formigas conseguem levantar coisas muito mais pesadas que elas. Então essas da torre devem ser ainda piores. E pelo que ele viu, não é 100 vezes o peso, é tipo 1000 vezes. Ou seja, força bruta não resolve, tem que cortar, só assim vai dar resultado. Mas antes de eu reorganizar o plano, a cena explode de novo. Não sai uma, nem duas, saem mais de 10 formigas soldados de uma vez. Logo depois, o Rei Sapo cai de volta no chão, e as formigas começam a avançar em direção ao Kong e ao Siu-Jun. O Kong fica em choque, Siu-Jun tenso, nem ele sabe exatamente o que fazer agora. E piora, a cena mostra mais de 50 formigas soldados se preparando para atacar. E atrás delas ainda tem mais formigas de fogo. E na frente de tudo isso, parada, imóvel, igual uma parede viva, tá a mãe ursa. Ela tá completamente furiosa. O corpo dela fica imóvel daquele jeito assustador que só gente forte consegue. Tipo, não é mais ameaça, é promessa de violência. Os olhos dela estão pegando fogo enquanto ela grita: hoje eu vou mostrar quem é a verdadeira dona da Floresta do Oeste. E aí, ela simplesmente solta tudo. As garras aparecem e ela começa a rasgar as formigas soldados, uma por uma. Tipo cortando legumes, batata, cenoura, nabo, só que com muito mais sangue e gritaria. As formigas levantam escudos, não adianta nada. As garras dela passam como manteiga. Siu-Jun fica em choque. Ele sabia que ela era forte, mas não nesse nível. E ele fica muito feliz dela estar do lado dele, e não tentando transformar ele em petisco. Do outro lado, o Kong entra em modo fã número 1. Começa a gritar: minha mãe é a melhor, a mais forte, invencível. Momento fofinho. Se não fosse ela fazendo sashimi de formiga no campo inteiro. Só que a mãe ursa continua ficando mais e mais irritada. Os olhos começam a ficar roxos. Ela rosna perguntando se eles realmente acharam que iam sobreviver depois de ameaçar a família dela. E manda na lata: eu não vou deixar nenhuma escapar. Vou matar todas. Mas estranho. As formigas soldados não entram em pânico. Elas começam a se mover em formação, se juntam lado a lado e formam uma muralha gigante de escudos na frente do ninho. A mãe ursa olha e manda um interessante, mas já fala, não vai salvá-las. Ela levanta a pata e mete um socão na parede de escudos. Bum!
A onda de impacto sacode a floresta inteira. Árvores, chão, tudo treme, mas nada acontece. Elas seguram. E aí, o ambiente muda, o ar muda, tudo fica azulado, a luz muda, o clima fica frio, estranho. Seo Jun olha para o céu e entende. A lua azul apareceu. Ele sabia que ia acontecer, mas não sabia quando. E veio no pior momento possível. No meio do caos, o Kong chama: "Pai, olha o céu!" E quando Seo Jun vê a lua azul, ele entende tudo. As formigas soldados começam a mudar. Crescem, quase dobram de tamanho. Escudos maiores, garras mais afiadas, olhos mais vermelhos. Elas gritam de forma assustadora e avançam. Agora, muito mais perigosas. Até o Seo Jun fica tenso. Agora não são só perigosas, estão bufadas. Mas bem na hora que parecem dominar tudo, uma das formigas que estava gritando para atacar perde a cabeça. Literalmente. Não foi corte bonito, não foi golpe estiloso. A cabeça simplesmente sumiu, tipo alguém mordeu um pirulito e cuspiu o resto. Num segundo tá viva, no outro, o corpo e a cabeça estão em lugares diferentes. E quem fez isso? Mãe Ursa. Mas agora, ela também mudou. Ela cresce uns 50%. Músculos incham, garras ficam ainda mais afiadas. Os olhos que já estavam roxos, agora ficam vermelhos. As patas ficam enormes, uma quase do tamanho do Kong inteiro. A lua azul afetou ela também. Ela entrou em modo berserk. Seo Jun fica aliviado porque ela ainda está destruindo as formigas, mas também preocupado, porque ela também foi afetada pela loucura da lua. O Kong percebe isso, e a felicidade dele começa a sumir. É a primeira vez que ele vê a mãe assim. Da última vez que a lua azul apareceu, ela também ficou fora de controle. Mas ele não estava com ela. Agora, ele está cara a cara com essa versão assustadora da própria mãe. As formigas soldados, também em estado berserk, começam a avançar de novo. Mas dessa vez, até elas hesitam. Algumas chegam a suar, tipo, mano, será que a gente quer essa briga mesmo? Mas a mãe ursa não dá tempo. Ela avança, um golpe, e manda mais de 20 formigas soldados voando no ar. A força dela é tão absurda que as formigas são arremessadas e já caem mortas no chão no momento do impacto. Mais de 20 morrem em um único golpe. Depois disso, ela fica parada, olha para o céu e rosna como uma besta selvagem, declarando toda a floresta como território dela. É uma demonstração de poder completamente absurda, dominante e assustadora. Mas essa vibe de vitória não dura. O Kong ouve algo atrás deles e se vira. Quando a mãe ursa também vira, fica claro na hora. Ela não está mais no estado mental normal. Os olhos estão errados, a respiração está errada. O jeito que ela enxerga o mundo está completamente distorcido. No estado alterado pela lua azul, ela vê tudo, as formigas, o ambiente, como ameaças estranhas e distorcidas. E aqui vou falar a real, essa lua azul aí tá muito suspeita. Tem alguma magia proibida nisso aí. Isso não é normal não, tem coisa errada nesse luar. Parece até que colocaram um temperinho ilícito ali. Uns raios cósmicos amaldiçoados deixando geral doidão sem consentimento. Mas voltando, a mãe ursa agora acha que tudo aquilo são inimigos tentando machucar o filho dela. Então ela se prepara para atacar de novo. O Kong entra em desespero, chorando, implorando para a mãe parar. O rei sapo de joia também entra, confiante que consegue segurar ela. Spoiler, não consegue. A mãe ursa empurra o Kong para o lado, sem intenção de machucar, mas com força. E também joga o rei sapo para trás. O Kong já está quase chorando, implorando para a mãe parar. Mas nesse estado, ela não escuta ninguém. É aí que o rei decide agir. Ele ativa a magia dele e solta a chama azul. A chama se espalha pelo corpo da mãe ursa. O Kong entra em pânico. Você está tentando matar minha mãe? Ele não aguenta ver ela pegando fogo. O rei sapo explica rápido. Essa chama não machuca como fogo normal. Ela purifica. A ideia é remover o efeito da lua azul. A mãe ursa sente dor, mas não é dor de destruição. É dor de voltar ao normal. Energia azul percorre o corpo dela. A chama se espalha, purificando, anulando a energia corrompida. O rei explica que a chama azul cancela a energia negativa. É a mesma habilidade que ele usou antes para purificar a semente. E aí, funciona. Aos poucos, a mãe ursa começa a voltar ao tamanho normal. A loucura vermelha some dos olhos. A energia negativa vai sendo queimada. E aquele monstro berserk vai desaparecendo. No lugar, volta a mãe ursa de sempre. A mãe forte, feroz e protetora. Só que ela gastou energia demais. E a purificação também exigiu muito dela. O corpo não aguenta. A consciência começa a sumir. Ela desmaia. Antes de cair no chão, o rei sapo segura ela.
E por um momento, o campo de batalha fica em silêncio, cheio de formigas mortas, medo sobre a luz da lua e um alívio pesado por terem recuperado a mãe ursa antes de perdê-la de vez. No segundo seguinte, ela solta um ronco altíssimo, uma bolinha saindo do nariz, e simplesmente capota no sono profundo como se nada tivesse acontecido. O campo ainda está um caos, a lua azul ainda está lá no céu, suspeitíssima. Todo mundo quase morto de estresse. E ela decide dormir. Perfeito. O rei sapo segura ela com cuidado. E sim, a posição da mão dele ali, melhor nem comentar. Deixa pra imaginação, kkk. Seo-jun tá aliviado demais pra se importar. O Kong corre pra mãe desesperado, perguntando se ela tá bem, se voltou ao normal, se tá dormindo mesmo. Seo-jun também fica aliviado de ver ela no tamanho normal, porque por um momento parecia que a floresta tinha virado um filme de terror barato. Mas mesmo com ela normal, a situação ainda está longe de ser tranquila, porque atrás deles, um som estranho começa a surgir. Aquele tipo de som que já avisa. A paz acabou antes mesmo de começar. Seo-jun se vira devagar e o estômago dele chega a embrulhar. Um monte de criaturas corrompidas começa a sair da floresta. Elas estavam escondidas antes, porque as formigas de fogo estavam controlando elas ao comer. Mas agora, as formigas morreram, e com a lua azul ativa, essas criaturas ficaram mais fortes, mais agressivas e muito mais feias. Resumo, deu muito ruim. A magia do Seo-jun tá quase zerada. O Kong tá exausto. A mãe ursa tá dormindo como se tivesse alugado o chão. E o rei sapo tá segurando ela enquanto um exército vem vindo para matar geral. Nessa condição, lutar é praticamente suicídio gourmet. Mesmo assim, o Kong se prepara para lutar, segurando o bastão. Seo-jun também segura a adaga. O rei tenta acordar a mãe ursa gritando, mas já era. As criaturas corrompidas atacam. Tem umas com machado, outras com adaga, outras com tentáculos. Seo-jun tenta defender, tenta acompanhar, mas ele já tá no limite. O Kong também não aguenta muito mais. O rei sapo tá com as mãos ocupadas. E aí, o campo desanda de vez. Várias criaturas prendem o rei sapo com tentáculos, apertam o pescoço e levantam ele no ar. Seo-jun vê isso e se distrai por um segundo. Erro fatal. Uma árvore corrompida prende as pernas dele com tentáculos e puxa ele de cabeça para baixo. A adaga cai, o chapéu de fazendeiro também. Ele fica pendurado, completamente vulnerável, e a árvore começa a bater ele no chão, de novo e de novo e de novo. Parece até a cena do Thor espancando o Loki no chão, só que pior. Se não fosse a habilidade de corpo inquebrável, ele já teria virado molho de tomate premium ali. Do outro lado, o Kong também é pego. Vários tentáculos enrolam nele, apertando cada vez mais. Ele tenta lutar, mas não consegue. Ele chama o pai. A voz falha. Os tentáculos apertam o pescoço dele. Ele começa a perder o ar, e isso deixa tudo ainda mais pesado de assistir. Seo-jun vê tudo, mas não consegue ajudar, porque agora os tentáculos nele também apertam mais. A habilidade protege o corpo dele de quebrar, mas não impede a dor. Esse é o problema. Ele não morre, mas sente tudo. Os ossos não quebram, mas doem. A respiração não para, mas fica impossível respirar. A dor só aumenta. O corpo é imortal, mas o sofrimento é 100% real. Sinceramente, isso parece mais maldição do que vantagem. Seo-jun começa a ver a vida passando na cabeça. Lembra da primeira vez que viu a torre. Lembra de entrar nela, do medo, da confusão, das pessoas, dos monstros, dos amigos, amigos de verdade. O Kong também tá chorando, a força dele tá acabando, a luz nos olhos dele tá sumindo. O rei sapo também começa a perder a consciência. Seo-jun olha pra eles e sente um desespero gigante. Ele pede desculpa pro Kong, pro rei sapo, pra todos os amigos que fez na torre. Na mente dele aparecem todos juntos, todos que confiaram nele. Os olhos dele enchem de lágrima. Ele deu tudo e mesmo assim não conseguiu salvar ninguém. E pior, se eles morrerem ali, essas criaturas vão até a caverna dele e não vai ter ninguém para proteger os outros. Esse pensamento pesa mais que qualquer ataque. E então, uma voz surge do nada. E aí, finalmente, no momento que essa voz ecoa, tudo muda. Seo-jun ouve assustado. Mesmo quase desmaiando, o céu muda. Tudo fica azul. A lua brilha como uma joia. E contra essa luz, com asas negras gigantes abertas, uma figura desce do céu. Ela desce como um sonho, misturado com perigo. Tipo, a torre cansou da bagunça e mandou reforço premium. Ela estende as mãos e uma aura azul explode. Essa energia vira uma chama intensa. E tudo que toca vira cinza instantaneamente. Não é ferido, não é empurrado.
é apagado, sem chance, sem segunda tentativa. Ao mesmo tempo, essa energia levanta o Kong, o Rei Sapo e a Mãe Ursa no ar, como se não pesassem nada. Ela move ele suavemente e coloca no chão em segurança. Depois faz o mesmo com Seo-jun. Tira ele da árvore corrompida como se fosse uma criança sendo salva. Quando ele abre os olhos, sente algo macio na cabeça. Uma mão, suave, segurando ele, protegendo. Ele percebe, tá no ar. E essa figura tá carregando ele. Tipo mãe carregando filho. E sim, é ela, Aileen. E graças a Deus, não é uma versão infantil. Ela tá absurda, linda, imponente. Seo-jun olha pra ela olha de volta com olhos gentis, sorri e diz: "Desculpa a demora, Seo-jun." E é assim que o episódio acaba. E sério, terminar assim é crime. Zootopia nível cadeia. Agora só resta esperar o próximo.